Vou falar bem rápido. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar todas as apresentações, né? Em pouco tempo foram abordados aspectos fundamentais na temática que vocês abordaram. Nós temos pouco tempo, mas eu queria direcionar uma pergunta para cada um, breve respostas, né, para que a gente possa dar uma continuidade. Então, doutora Luciene, se você trabalha desde 2004, né, na triagem auditiva, então você ajudou a construir essa política, essa lei que nós temos hoje, e eu vi que você trabalha na Secretaria da Saúde. O que nós temos dentro do relatório, né, anual do Ministério da Saúde, em 2022, a abrangência foi de 37%. Se nós pensarmos na política nacional de atenção à pessoa com deficiência, que prevê, né, a triagem auditiva, isso significa nós termos verba, né, para a triagem auditiva. Nessa atualização, continua-se pensando na triagem. Eu queria que você falasse assim, bom, como que nós poderíamos ampliar esta abrangência pensando na atenção primária em saúde? Doutora Kátia, boa tarde. Eu penso que na atenção primária à saúde, essa abrangência ela poderia ser maior se isso fosse mais descentralizado em outras capitais. A realidade do Distrito Federal, nós já temos essa abrangência. Eu tenho certeza, a Fernanda faz triagem auditiva, a Carolina faz triagem auditiva, nós estamos diante de um problema burocrático que eu não sei como lidar, porque nós lá na ponta acontece a triagem auditiva. Nós já tivemos um avanço muito grande, que atualmente, aqui no DF, pelo menos na Secretaria de Saúde, nós inclusive temos contratos de manutenção, nós não ficamos sem equipamento, o que é uma realidade diferente dos outros lugares do Brasil, mas eu acho que talvez se nós reuníssemos esforços para fazer um piloto, por exemplo, o DF, fazer uma comunicação direta com o Ministério da Saúde, certamente esses números seriam outros. Em lugares mais distantes, não sei, talvez parcerias público-privadas, as APAES, que funcionam como ser, né, na maioria das capitais, mas é uma coisa que me deixa até certo ponto indignada, porque eu sei que a nossa cobertura ela é altíssima, mas os números não batem. Esse é um grande problema de sistemas de informação, né, porque você tem uma terceira pessoa inserindo o dado, não é você que faz a inserção do procedimento, e aí acaba havendo distorções, além de gaps de tempo, né? A gente tem no DataSUS um atraso de 2 anos, quase, em termos de informação. Mas parabéns, a sua apresentação foi ótima. A doutora Isabela Monteiro, ela traz eu acho que um aspecto dentro da audiologia, diagnóstico, que é o laudo, né? Você falou que o Conselho Federal propõe ali uns 5 tipos, né, propostas de análise de laudo. Como que você vê isso para a prática do fonoaudiólogo? Bem, eu inclusive senti isso muito na pele, porque eu me formei em Bauru, e lá a gente seguia normalidade até 20 dBs. Quando eu cheguei em Brasília, voltei, né, para Brasília, começando a prática clínica, com adultos, isso já dá um revertério total por conta da lei do trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa... a gente está até desenvolvendo trabalho, né, dona Gi? Sobre essa análise com trabalhadores, porque, dependendo da norma, o trabalhador tem perda auditiva ou não, mas, para o Ministério do Trabalho, é aqueles 25 dBs em 500.000, 2 e 3, que eu também não... né? Mas, enfim, continua, né? E, apesar, eu acho que a gente precisa muito discutir, trazer evidências sobre isso, para a gente tentar mudar alguma coisa. Eu acho que, se a gente mudar lá a lei do Ministério do Trabalho, a gente consegue usar normas talvez um pouco mais sensíveis, né, para essa perda auditiva. E, no caso de criança, eu acho que ainda tem muito desconhecimento no uso clínico. Quem está fazendo audiometria, é muito difícil, na ponta do serviço, primeiro que aquele fonoaudiólogo especializado em avaliação infantil já é uma coisa
difícil de ver, né? Ou quando faz, não tem paciência para fazer. Enfim, vou atender porque está na agenda, mas não é uma coisa que ele faça como uma especialidade dele. E aí, consequentemente, acaba usando normas para adulto, né? Então, eu acho que vale a gente investir um pouco nessa formação, inclusive, como professor e tudo mais, dessas diferentes normas, de você referenciar o que você está usando, porque a gente vê muito laudo sem referência, então está falando que está normal, mas normal para quem, a partir de que ponto de vista, para poder melhorar um pouco essa inteligibilidade desse exame. Eu acho que é importante a gente investir nisso. Nós começarmos a investir em discussão e formação, né? E eu queria trazer o segundo caso que você pôs o limiar de aérea, a importância de fazer a óssea. Ali era um condutivo nítido, existia um gap, e a gente sabe que a audiometria tonal não é sensível para fazer o diagnóstico de uma perda auditiva condutiva, tanto que na triagem escolar isso é um problema, né? Então, ótimo. Hugo, parabéns, né, pela sua apresentação. Eu ia fazer uma pergunta, porque você trouxe a importância dos limiares aéreo e ósseo, eu ia falar assim, mas, Hugo, cadê os sons do Ling, o comportamental? Mas daí você pôs o filme, né, e realmente a avaliação comportamental é extremamente importante. Eu atendi uma criança com suspeita de autismo, com 4 anos, coloquei na cabina, não conseguia mantê-la na cabina, né? E a mãe pegou no colo, eu falei assim, eu vou tocar aqui o agogô para ver se ela tem o cóccleo palpebral. Então, a mãe estava com ele no colo e a criança aqui, eu toquei o agogô, a criança fez isso, olhou para trás. É desenvolvimento da função de localização. E você precisa de audição periférica. Uma criança que localiza para todos os lados não tem uma perda auditiva, mesmo que mínima, né? Então, eu achei fantástico você trazer, e eu quero que você fale assim, uma mensagem para todos que estão aqui, muitos estão começando, porque você tirou todo mundo da zona de conforto na sua apresentação, né? E eu falo assim, você fez uma pergunta, mas se eu não tenho equipamento, né, se eu não tenho a formação, o que eu vou fazer? Não pode deixar a criança sem amplificação? Não sei, porque também fazer errado entre o que a doutora Mariana falou, a idade auditiva começa com a audibilidade, então fazer de conta que a criança está com um aparelho, né? Então, eu queria que você falasse, em poucas palavras, uma mensagem que você traz para quem está começando nessa área. Quando eu falei sobre os aparelhos auditivos, se o serviço não dispõe de modelos pediátricos, e você faz toda a verificação eletroacústica, você sabe o quanto você está oferecendo de ganho, você sabe como aquele algoritmo está se comportando, eu acho válido você usar os modelos que estão disponíveis nos serviços. Entendi. Você tem que garantir que a criança está dentro daquele intervalo de confiança para a otimização da amplificação, isso é fato. Mas a primeira coisa que eu falo, e eu falo para os alunos, assim, eu, quando saí da faculdade, eu consegui uma vaga para trabalhar com eletrofisiologia. Fui, primeira semana, segunda semana, eu já estava fora, porque eu não conseguia. Então, é fato, assim, a base é o estudo. Se você não sabe o que você está oferecendo, não faça. E isso é fato. É diferente de você não ter um modelo pediátrico e saber o quanto você está oferecendo de audibilidade para ela. Mas se você não sabe fazer as medidas de RCD, você não sabe que existe uma diferença de nível de pressão sonora entre um acoplador e uma orelha de uma criança pequena, não faça. É fato. É melhor dar um passo para trás, estuda, aperfeiçoa. Hoje a gente tem muito conhecimento, a gente tem muito curso de formação. Faça, invista. É o melhor investimento que você pode fazer. Perfeito. Porque as consequências são definitivas e permanentes. Perfeito, excelente. Por final, né, a doutora Fernanda, ela trouxe, eu acho que a sua tese, né, o doutorado. Então, eu queria saber, a minha pergunta era qual a sua hipótese, né, quando você comparou a cabina com uma outra ferramenta, né, o Clabox, mas depois a aplicabilidade clínica dela, mas você falou no final, então minha pergunta vai um pouco além.
Será que com essas ferramentas nós podemos pensar também em procedimentos eletrofisiológicos? Porque aqui você trouxe teste de audiometria e percepção de fala no silêncio e no ruído. Será que nós podemos inserir aí, talvez, o BER elétrico ou um longa latência? Então, gostaria que você me falasse um pouco em termos de perspectiva, que eu fiquei interessada. Eu, pensando assim, primeiro, né, quando a gente começa a fazer a coleta, a gente fez até um estudo piloto, e aí a gente encontrou diferenças bem grandes. Depois o engenheiro fez um novo ajuste no software, e aí a gente conseguiu ajustar para começar a pesquisa. Então, assim, tem várias hipóteses, por exemplo, do que a gente está oferecendo no campo livre, de estimulação acústica e do tom do som ser direcionado, de ser diretamente, né, para o nervo auditivo. A gente elimina ali a avaliação no campo livre também. Então, tem várias hipóteses. Por exemplo, no estudo geral, a gente encontrou essa diferença de significância bem grande. Né? Então, assim, na discussão, a gente coloca isso. Eu acho que, pensando nas possibilidades do que vem sendo desenvolvidos, eu acho que é uma nova possibilidade, sim, essas avaliações. Né? Eu acho que eu perguntaria para a engenharia, né, por não ser engenheira, mas eu acho que os engenheiros vão, sim, novas possibilidades de fazer avaliação à distância. Claro que acho que nada substitui a avaliação 100% presencial, de você encontrar com o paciente, mas um monitoramento auditivo, talvez seria uma possibilidade. E eu acho que é o futuro, sim. Pensando no nosso país ser tão populoso, eu acho que talvez seria uma possibilidade. Você excluir a necessidade de um sistema Isso. de potenciais, né? Porque hoje a gente tem que inserir, né, no contexto da avaliação. Bom, parabéns, foi excelente, foi ótimo ouvir todos vocês e ver realmente o quanto a audiologia brasileira ela é de ponta, ela é referência, né? Então, parabéns para vocês, viu?